agradeço, Deus, por tudo. Te agradeço por esta igreja, pelo pastor. Te agradeço pela vida que o Senhor tem dado. Continue abençoando, Pai. Continue abençoando a cada um. Iluminando o nosso caminho, colocando correto na palavra. Abençoa, Deus. Abençoa os ofertantes, ministros. Cuida de cada um. Eu lhe peço. Em nome do Senhor. Amém. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Só vamos aproveitar as escrituras no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Segunda carta do São Paulo de Timóteo, capítulo 3, verso 14. Nessa noite eu quero falar sobre delinquência, espírito de delinquência. Que é uma coisa que está afetando a toda a sociedade, em todos os níveis, chegando até a igreja. Delinquência, espírito de delinquência, que é o espírito de delinquência. Não é espírito de demência, são duas coisas diferentes. Espírito de delinquência, delinquente, que afeta todos os níveis da sociedade. E agora, no finalzinho da era da igreja, tem se acometido muito dentro da igreja. 2 Timóteo 3, verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tem aprendido. Isso aqui é o velho Paulo falando para o novo. O velho falando para o novo. O mais velho falando para o mais novo. Timóteo era um jovem ministro, jovem pregador, com uma responsabilidade muito grande. E Paulo está escrevendo aqui as suas últimas cartas. As últimas cartas que Paulo escreveu, ele estava dentro da prisão de Roma. E ele escreveu as últimas cartas enviando para Timóteo. Vamos ver novamente. 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado,
sabendo de quem o tens aprendido. 15. E que desde a tua meninice, sabes as sagradas letras. Que letras? Que letras? A palavra, as escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Inclinemos nossas cabeças. Senhor nosso Deus poderoso e forte na batalha, que estamos, ó Deus, diante da tua presença, pedindo, Senhor, por tuas misericórdias, pela tua bondade, pela graça do Senhor concedida através de Jesus Cristo. Senhor, confirma tuas bênçãos. Perdoa as nossas falhas cometidas. Meu Deus, abençoa cada um, a cada lar, cada família, cada pai, cada mãe. Senhor, que a graça soberana do nosso Deus, que a graça soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa ir de encontro às nossas necessidades, ao que nós precisamos, ao que nós necessitamos. Abençoa cada um, Pai, confirmando a tua presença nos nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhores, pode se sentar. Muito bem. Que Deus abençoe cada um. Domingo que vem nós teremos a Santa Ceia, a Ceia do Senhor. Dia 9, às 18 horas e 30 minutos, já estaremos iniciando o culto de Santa Ceia. Anterior a isso, Santa Ceia em Ibirité, no Jardim das Rosas, que será no sábado, dia 8. Ibirité, no Jardim das Rosas, dia 8, sábado, às 19 horas e 30 minutos, Santa Ceia em Ibirité. Santa Ceia em Ibirité. Amém? Amém. E domingo, dia 9, aqui às 18 horas e 30 minutos. Graças a Deus por isso. Amém. Hoje, primeiro domingo mês, 2 de dezembro de 2019, hoje eu recebi um áudio no WhatsApp do irmão George Smith, lá da Carolina do Norte, dos Estados Unidos. Quem é George Smith? George Smith é o genro do irmão Branham, o genro do profeta. Viúvo, a esposa dele recentemente partiu, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, a irmã Rebecca Branham, partiu, e o irmão George Smith anda pelo mundo inteiro, dando palestras, falando sobre os trabalhos das gravações da Voz de Deus, como se fosse um assessor do irmão José Branham, que é filho do profeta, que é pastor local em Jeffersonville, Indiana, nos Estados Unidos, onde era o tabernáculo, onde o irmão Branham pegou a maioria das mensagens. E ele sempre tem vindo ao Brasil, tem vindo no Rio Grande do Sul, ali, para estar com os irmãos, e ele baixou o nosso aplicativo na rádio, Fundamental FM, está ouvindo nossa rádio lá, e mandou uma saudação para a igreja. Amém. Uma saudação para os irmãos. Não sei se o volume aqui vai dar para poder passar. Ele fala um pouco, para poder estar aqui no nosso meio, ele fala um pouco espanhol. E ele mandou a saudação. Não, vocês vão ver aqui. Mandou. Estados Unidos América, muy iglesia.
Vamos ver se vai dar. Tá aí não. Hã? Então é o seguinte, eu quero que os irmãos entendam por que eu estou colocando esse áudio para os irmãos. Deixa eu ver se vai dar aqui. Por que eu coloquei isso aqui? Vamos ver agora. Muy buenos días, santos. Pode aumentar. América, hoy, iglesia, estaba aumenta o celular, pastor. Un saludo, nombre de Jesucristo. Este lindo día, domingo 2 de diciembre. Espero que estén bien, espero que Dios bendiga la palabra y que sea ungida con el Espíritu Santo. Estamos siempre buscando, ¿verdad?, la salida de la odisea. Hay una salida y Dios sabe cuál es la fecha, cuál es la hora. Entre tanto, nos toca vivir el mensaje y al ministerio nos toca hacer Cristo real al pueblo. Cada individuo tiene su manera de predicar, de presentar el Evangelio. No estamos para pelear con nadie, estamos para vivir el Evangelio completo, como ha sido revelado por el profeta de Dios. Dios nos bendiga, será hasta otra ocasión. Que tengan un buen y lindo domingo. Amém. Amém. 2 de dezembro, que tenham um bom culto, um bom domingo a todos. Amém. Agora eu quero mostrar outro áudio que ele já mandou falando da... Muy buenos días para todos los oyentes de FM 101.3. 101.3. Ustedes son los que están escuchando. Yo estoy acá en Estados Unidos, yo soy su hermano Jorge Smith. Y lo único que podemos decir, Dios les bendiga, manténganse con la palabra equilibrada. Tenemos muchas iglesias por todas las ciudades de Brasil, porque cada una tiene su pequeño partecita de la palabra. A mí me gusta esto, ignorar lo demás. No, Señor, estamos para presentar un evangelio equilibrado, lo cual prepara una novia. Dios les bendiga, hasta otro tiempo. Amém. Nesse áudio ele Fala sobre a rádio, mandando uma saudação a todos os ouvintes da Rádio FM e falando para o ministério sadio e equilibrado. Graças a Deus por isso, né, irmãos? E ele falando que no Brasil há várias igrejas, vários ministérios, e cada um tem um pensamento. E ele falando, mas existe uma forma certa de crer, um equilíbrio dentro da palavra de Deus. Amém? Amém. Isso que ele falou. Graças a Deus. Muito bem, irmãos. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre esse assunto que é muito importante. Delinquência espiritual. Agora, eu quero que os irmãos entendam que às vezes em muitos ministérios existem ministros que ficam poupando certas ministrações, certas pregações, com o medo e, de uma certa forma, uma insegurança pelo fato de não entender como que será a reação da igreja. E às vezes tem ministros que fica, como se diz, costurando a mensagem, picotando a mensagem, com medo ou com receio de que aquilo atinge em cheio certas pessoas, e nesse sentido ele acaba, por outro lado, tendo um sentimento de perda, porque hoje em dia nós entendemos que existem mais filhos bastardos do que filhos de Deus.
existem mais filhos bastardos do que filhos de Deus. Por que eu disse isso? Porque os filhos bastardos não aceitam a correção, conforme diz Paulo aos Hebreus. E, no entanto, quem anda sem correção, quem não aceita correção, é chamado de filhos bastardos. Um filho bastardo é aquele que não herda. Um filho bastardo é aquele que o pai o tirou de toda recompensa, o tirou de todas as bênçãos, tirou ele do inventário. Não herda nada. Enquanto que um filho de Deus, quando repreendido, se ele aceita a correção, a Bíblia diz que ele se torna um filho de Deus. Porque todo filho de Deus aceita ser corrigido. Enquanto que os bastardos, isto é, filhos sem pai, sem direção, não aceitam. E o irmão Branham, ele chama a atenção de alguns ministros que tendem a ter esse tipo de sentimento na sua igreja, do seu púlpito. Eu soltei uma matéria entre um grupo de pastores, na qual eu sou administrador, e eu soltei uma matéria onde o irmão Branham disse que se um ministro, se um pastor tem receio de falar certas coisas na igreja, com medo de que certos irmãos deixem a igreja, deixem o companheirismo, ele disse assim, nas suas palavras, é melhor ele lavar as louças e usar as roupas íntimas dela. E usar as roupas íntimas da sua esposa. E na mensagem 104 da mensagem Demonologia, Espíritos Sedutores, o irmão Branham diz o seguinte: espíritos sedutores estão em todas as partes. Elas entram no meio da política, entram no meio da sociedade, entram no meio das famílias e entram no meio da igreja. Espíritos sedutores estão por todos os lados. Agora, tem igrejas que toleram isso. Seu pregador tem medo de dizer alguma coisa, com medo de que você não pague mais os seus dízimos? Essa é a razão. Esse é o problema. Que coisa! Meu Deus, como se vai pregar para um bando de corvos, a menos que para começar se convertam e se acertem com Deus? Vão remexer o nariz em coisa morta o tempo todo. O que se necessita é de fazer um despejo e de um revivamento antiquado. Largue dessas coisas do mundo. Largue dessa pregaçãozinha delicada. Eu preguei outro dia sobre pastores efeminados em cima do púlpito. Pregue o Evangelho. Deus assim diz: se você ama o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus nem mesmo está em você. Os irmãos estão entendendo? Pregação delicada. O termo que o irmão Branham usou. Muito bem. Paulo, nos seus últimos dias aqui na terra, porque quando ele foi para Roma, ele disse o seguinte: muitos dos que estão comigo agora não verão mais o meu rosto. Quando ele estava falando da sua viagem, da sua partida de Roma, ele disse que era necessário ir parar em Roma. Roma seria a parada final do ministério de Paulo. Roma seria o lugar em que Paulo
sofreria a causa. Roma seria o lugar onde Paulo morreria por causa do Evangelho. E de lá onde Paulo estava, ele ficou 2 anos, e ele então enviou cartas para Timóteo. A família de Timóteo era uma família toda da mensagem. A família de Timóteo congregava tudo na mensagem. Sua avó, acho que Eunice ou Eloide. Sua avó Eloide, sua mãe Eunice, Timóteo. Ou seja, a família de Timóteo toda era pertencente à mensagem. E dessa família se destacou Timóteo. Creio eu que em culto doméstico, onde Paulo estava pregando, viu que nesse rapaz, nesse jovem, Timóteo, tinha alguma coisa de Deus nele para assim oferecer para o ministério. Amém. E depois de um tempo, é imposto as mãos sobre Timóteo, quando ele foi colocado no ministério. Quando aquilo foi arrumado, foi colocado por profecia, por imposição de mãos. Amém, irmãos? Então, Timóteo foi chamado bem cedo para o ministério. Um jovem. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Um jovem. Um rapaz. Um rapaz na flor da idade. Em outras palavras, alguém poderia pensar que Deus estaria privando Timóteo de muitas coisas. Um rapaz adolescente estaria sendo privado, na flor da idade, de conhecer certas coisas, de provar certas coisas, de desfrutar da vida, de saboreá-la. Não, pelo contrário. Não importa se Deus cruza o caminho de uma pessoa com 10 anos de idade. O melhor a fazer é aceitar. Porque aí não é privar-se das coisas do mundo, é estar seguro em Deus pelas coisas do mundo. Então observe bem que Timóteo era um tipo de rapaz jovem, centrado, posicionado. Podemos ver que Deus não poderia dar esse ministério a Timóteo por imposição de mãos, se Timóteo não tivesse dentro de si uma grande responsabilidade. Verdade. E no entanto, Timóteo, ele recebeu as cartas com o maior teor de exortação que Paulo já pregou. Paulo pregou aos Romanos, Paulo pregou aos Gálatas, Paulo pregou aos Efésios, mas quando pregou, mandando as cartas para Timóteo, e Timóteo estava em Tessalônica, e você observa que as maiores cartas em termos de teor exortivo, de exortação, de condenação, falando de demônios, falando de espíritos sedutores, falando que no tempo do fim haveria homens amantes de si mesmo, que haveria doutrina de demônio, tudo isso o menino, garoto, estava apto a ouvir. Quem está entendendo, irmão? Estava apto a ouvir. E não somente isso, um garoto chamado Timóteo estava apto a ouvir até os segredos que Paulo guardava, no sentido de perseguição. Foi perseguido por Alexandre, porque isso para muitas pessoas seria um vexame, seria um escândalo, mas Timóteo tinha suporte muito para poder receber isso. Falou sobre
Demas, que abandonou ele, para um garoto, para um Timóteo, um rapaz. Então Timóteo tinha em si uma capacidade muito grande de conservar essas coisas, vindo de um Paulo, vindo de um apóstolo Paulo. Quem está entendendo, irmão? Então observe bem que Timóteo tinha tanta responsabilidade que foi colocada a ele as últimas 2 cartas. Você entrega hoje um inário para um jovem da igreja com um ano todo rasgado, com nenhuma responsabilidade. Você dá de presente um inário, não tem nenhuma responsabilidade. Volta com anos, talvez nem um ano, 6 meses, está todo rasgado. Onde está o inário? Não sei. Onde está o inário? Não sei. Responsabilidade. Então, nessa mensagem, nessa noite, eu quero falar um pouquinho sobre a delinquência, o espírito de delinquência. Você sabe que o espírito de delinquência é uma formação que leva as pessoas a ter um modo de conduta. Quero que os irmãos prestem bem atenção nisso aí. E pegando um gancho, vamos dizer assim, pegando um gancho aqui, com uma pequena mensagem que o pastor Joaquim Gonçalves, de Goiânia, deu tempos atrás sobre os 11 passos para formar um filho ou uma filha delinquente em casa. Aí eu falei, isso aqui é importante. Eu vou pegar e vou dar uma explanada maior um pouco. Porque quando o pastor Joaquim Gonçalves falou sobre isso, ele pegou de um artigo do jornal policial do Texas, dos Estados Unidos. E o comandante da polícia escreveu um artigo no jornal, numa revista, melhor dizendo, lá no Texas, na página policial, e ele falou para o repórter os 11 passos para formar um filho e uma filha delinquente dentro da própria casa. E eu achei interessante porque para o policial chegar numa situação dessa, ele tinha que estar quebrando muito a cabeça com várias ocorrências, indo para lá e para cá, indo para lá e para cá. Vocês estão entendendo, irmãos? Recebendo chamadas 911, é isso mesmo? Que é o código lá? 911 para poder ver problemas de família, problemas de jovens, de adolescentes, entre pais e mães. E aí esse policial, ele deu um artigo na revista falando sobre os 11 passos para formar um filho e uma filha delinquente em casa. Agora vocês sabem que a segunda igreja nossa é a nossa casa, correto, irmãos? A segunda igreja é a nossa casa. Às vezes falar isso é fácil, na prática é difícil. Mas isso aí é inevitável. O irmão Branca disse que a nossa segunda igreja é em casa. Então observe bem que nessa matéria nós vamos observar e perceber também algumas coisas que o irmão Branca fala sobre delinquência juvenil. E nós sabemos que nós estamos vivendo na era da desobediência. Na era da desobediência. Na era em que as leis são facilmente transgredidas, facilmente burladas. Nós estamos vivendo num tempo onde a Constituição do país não é respeitada, o Código Penal também não é. Nós vivemos numa era de desobediência.
Então, nós também temos que entender que a obediência também do lar também está sendo uma coisa bem escassa. Estão entendendo, irmãos? E se do lar também está assim, evidentemente que na igreja também está. Então observe bem que, falando sobre postura de uma pessoa, porque a postura de uma pessoa quando chegar a ser velha depende muito da postura de quando começou a ser pequena. A postura definitiva de uma pessoa quando chegar a ser adulto depende muito da postura do início de como começou aquilo. E a própria Bíblia nos diz isso. Vamos tomar nossas Bíblias no livro de Provérbios 22. Amém? Provérbios 22, versículo 6. Aleluia. Então, quando uma criança nasce, você não pode definir ela pelos seus primeiros 7 anos. Quando ele se torna com 14 anos, você não pode definir ele pelos 14 que ele tem. Mas por meio dos seus terceiros 7 anos, que chega no 21, já define totalmente o seu caráter. Quem está entendendo, irmão? Já define todo o seu caráter. Na ciência dá o nome de ciclo de 3. A cada 7 anos existe uma mudança do comportamento da pessoa, desde quando nasce. No livro de Provérbios 22, versículo 6, diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Amém. Então, para ter uma definição na frente, precisa de ter uma definição aqui anteriormente. Quem está entendendo, irmão? Então você não pode ter o fim sem ter o começo. Você não pode dizer que aquela pessoa chegou num ponto crítico se lá no princípio não tinha começado criticamente falando. Então o irmão Braga diz em outras mensagens, e aqui Salomão também ensina em várias passagens o que ele diz sobre isso. Provérbios capítulo 13. Provérbios 13, verso 24. Diz o seguinte. Vejam bem que quando um filho nasce de um casal santo, não quer dizer que o filho que nasce é santo. Não existe isso. Quando um casal é santo e nasce um filho na casa, não quer dizer que o filho é santo. Pode acontecer que algumas coisas acontecerem. Mas se acontecer, Salomão está dizendo no capítulo 13, versículo 24. O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que ama a seu tempo castiga. Amém, irmão? Amém. A seu tempo castiga. Agora, o natural explica o espiritual. E no espiritual, Deus nos fustiga com vara. E a vara é a sua palavra. Amém? Você crê nisso, irmão? E a palavra, a doce repreensão do Senhor, o jugo que diz ser suave, o próprio Jesus disse. Então no livro de Provérbios, capítulo 23, já disse isso? 23? Não. Capítulo 23, versículo 13 e 14. Diz assim:
Provérbios 23, 13, 14 e 15. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. Amém. 22. Ouve a teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando vier a envelhecer. Amém? Qual é o segundo mandamento da Bíblia com promessa? Qual é o segundo mandamento da Bíblia com promessa? Não, está falando do filho. Obedecei vossos pais. Honrar. Honra pai e mãe. Honrar pai e mãe. Porque este é um mandamento com promessa, diz Paulo. Amém, irmão? É um mandamento com promessa. Então observe bem que muitas vezes um lar cristão tende a ter na sua família filhos delinquentes, que não foi a criação dos pais que fizeram aquilo. Lembre-se que nós estamos vivendo numa era de desobediência, numa era de afastamento, numa era onde o espírito de negligência da era de Laodiceia está em todas as esferas sociais. Então pode acontecer que num lar, numa casa, onde tem um pai, uma mãe, pia, salvos, cristãos, santos, pode ocorrer que naquela casa possa ter um delinquente. Não pela sua criação, não pelos conselhos dos pais, não por falta de oração da mãe e do pai, não por falta de pegar na mão e dizer, vamos para a igreja, filho, não por falar disso ou daquilo outro, não por ter deixado de comprar uma Bíblia para ele, não por ter deixado de comprar roupa, mas por causa da influência lá de fora, por causa de influência de amizades, de escola, de faculdades, de coleguinhas, nas redes sociais, sem que não há nenhuma culpa dos pais. Estão entendendo, irmãos? Então, observe bem. 11 passos para formar um filho e uma filha delinquente. Comece na infância a dar a seu filho tudo o que ele quiser. Já é uma coisa erradíssima que nós fazemos. Já é uma coisa erradíssima que nós fazemos. Nós pais, nós somos muito levados ao sentimento. Isso é verdade. O profeta irmão Branco disse uma vez, não permita que seus afetos te atrapalhem. O irmão Branco recebeu um chicote de Deus quando ele ouviu da sua esposa Hope de que sua mãe estava chateada, triste, por saber que a sua filhinha, casada recentemente com Bill Branham, estaria indo para estar no meio dos pentecostais. E ela era batista. Porque os batistas não se dão com os pentecostais. E aí, quando a filha falou isso para o irmão Branham, ele recebeu aquilo com um afeto, um sentimento, querendo estar bem com a sogra, com o sogro, e está mal com Deus por ter sentido o desejo de ir lá embaixo. Por causa disso, a cidade sofreu com uma enchente,
com águas de mais de 11 metros de altura. Por causa disso, uma epidemia de meningite pegou as crianças. Por causa disso, sua filhinha Sharon Rose foi morta. Por causa disso, sua esposa Hope Branham também morreu. Por causa de um afeto, de um sentimento. Quem está entendendo, irmão? Nós permitimos muito que os afetos nos atrapalhem. Atrapalhar como pai, quando tem que agir como pai. Atrapalhar como mãe, quando tem que agir como mãe. Mas o problema é que às vezes um choro, uma lágrima, um rosto caído, desmancha você. Estou entendendo, irmão? E então, às vezes, quando pensamos que estamos criando um filho, você pode estar criando dentro de casa um monstro. E você não sabe. Portanto, diz assim, o primeiro passo, anota aí. Comece na infância a dar ao seu filho tudo o que ele quiser. Assim, quando crescer, ele acreditará que o mundo tem a obrigação de lhe dar tudo o que deseja. E que todos têm o dever de segui-lo. Esse é o primeiro passo. Você está seguindo adiante para criar um delinquente. Segundo passo. Quando ele disser palavrões, ache graça, dá risadinha. E a primeira atitude sua é direto pegar a sua mãozinha e pá na boquinha dela. Ou dele. Para nunca mais falar isso. Eu soltei uma matéria no grupo falando sobre palavras torpes. Quem leu esse matéria? Sobre palavras torpes. Você leu? Palavras torpes. A palavra torpe significa extraviada. E muitas delas nós falamos no momento de ira, no momento de desalento, no momento de desgosto, de raiva. E talvez até quem saiba voando. E Paulo disse que nós devemos ter uma linguagem sadia. Uma linguagem sã. Irrepreensível. Então observe. Primeiro passo já dizemos. Segundo, quando ele disser palavrões, ache graça. Isso fará considerar-se interessante. 3. Nunca lhe dê qualquer orientação espiritual. Espere até que ele chegue aos 21 anos e decida por si mesmo. Hoje a sociedade moderna está dessa maneira. Por um lado pesando muito na balança e por outro lado não pesando nada na balança. Tudo desequilibrado. Não. Outro dia alguém questionou comigo porque eu estava batizando um menino de 7 anos de idade. Eu estou no batismo recém-nascido, porque a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Uma criança recém-nascida não pode crer, mas com 7 anos de idade já sabe o que tem que fazer. Amém, irmãos? Com 7 anos de idade já sabe o que tem que fazer. Com 7 anos de idade. A alma já começa a dizer que ela está em perigo. A alma, uma criança de 7 anos de idade, já tem vergonha de ficar nua diante do pai, da mãe, porque a alma já está dizendo, amém, irmão? A alma já está falando. A alma, mesmo que ela não tenha responsabilidade para ser um adulto, mas a alma já está dizendo. E então eu batizei aquela criança com 7 anos em nome do Senhor Jesus Cristo. Não, tem que esperar os 15, esperar os 14. Não tem que ficar orientando nada uma criança espiritualmente falando, porque ela não sabe o que faz.
Aí você vai esperar ela com 15, 16, 17 anos para orientar ele ou ela espiritualmente falando. Quando a cabecinha já estará cheia de ferramentas do diabo, que estará totalmente cheia de problemas, de coisas que aprendeu. Não, se você tem uma filha e um filho de 7 anos, já comece a falar com ele desde já, amém? Já comece a dizer com ele desde já. Seja o pregador dele, antes que lá na escola ou na rua, outro seja o pregador dele. 4. Essa aqui, olha, essa aqui não tem jeito, essa aqui vai ser no meu lombo, no seu lombo, vai ser no lombo de todo mundo. 4. Apanhe tudo que ele deixar jogado no chão de cima, na cama, nos móveis. Vai pegando livro, sapato, roupa, faça tudo para ele, para que aprenda a jogar sobre outros toda a responsabilidade dos seus atos. Quarto passo, estamos criando um delinquente. Apanhe tudo que ele deixar jogar no chão. Não faça ele aprender a pegar, a colocar no lugar certo, a arrumar suas coisas. Faça tudo para ele. E assim, dentro de casa, já começa sem nenhuma responsabilidade. Glória a Deus. Amém, Jesus. 5. Discuta com frequência na presença dele. Paz. Aí arrebentou. Discuta sempre na presença deles. Assim não ficará muito chocado quando o lar se desfizer mais tarde. 6. Dê-lhe todo o dinheiro que quiser. Nunca o deixe ganhar seu próprio dinheiro, porque ele terá que passar pelas mesmas dificuldades que você passou. O pastor Joaquim até fala assim: não, eu passei por isso, meu filho nunca ia passar. Eu passei fome, mas meu filho nunca ia passar. Eu passei dificuldade, mas meu filho jamais. Eu estou cuidando para que ele não faça isso. Eu estou cuidando para que ele nunca faça isso. Eu estou cuidando para que as provas que eu passei ele não passe. Vai receber tudo de mão beijada. 6. Satisfaça todos os seus desejos de comida, bebida, conforto. 7. Negar poder acarretar frustrações ou traumas existenciais profundos. 8. Tome o partido dele contra vizinhos, professores, amigos. Ou seja, você recebe uma queixa do vizinho, você fica inimigo do vizinho. Você recebe uma queixa do professor, fica inimigo do professor. Recebe uma queixa do amigo, está do seu filho, você fica inimigo do seu amigo, porque você está sempre ao lado dele. Um dia, foi lá em Goiânia que aconteceu isso. Lá em Goiânia. Tinha uma irmã na igreja, do tabernáculo, lá no tabernáculo de Goiânia, professora. E ela era pulso firme. E na sala de aula dela tinha uma classe de 40 alunos, 40 alunos, e teve um rapazinho lá, um jovenzinho lá, meio para frente, sabe? Que é aqueles jovens que ficam na escola, na sala de aula, que 50% da sala de aula é perdendo tempo. E aí, ela pegou a régua e deu uma nele. E ele era filho de um advogado bom na cidade. O filho dele chegou em casa com um bilhete de que isso chegou na secretaria
E a diretora, obviamente, deve ter ficado preocupada, porque o pai, advogado, poderia lançar algum tipo de processo. E aí foi chamado o pai dele, junto com o filho. E aí reuniu a diretora, reuniu a professora, o advogado, o pai do menino e o menino, na sala só. E ali o menino pensando que o pai ia dar uma boa sova na professora, ia dar uma boa sova na diretora, ia esculachar a escola. E o pai ficou atentamente ouvindo. E aí, a diretora, senhor advogado, senhor desculpe eu tirar o senhor do seu trabalho, trazer aqui e tudo mais, mas houve um incidente aqui. O seu menino, nós não queríamos atrapalhar o seu trabalho, mas ele já tinha aqui já vários incidentes aqui, e nós não queríamos, mas chegou um ponto, e ele só ouviu. E estava a diretora falando para eu, a professora. Aí o advogado falou assim: a senhora é a professora do meu filho? Eu disse: sou eu. A senhora bateu no meu filho? Eu disse: senhor, eu tive que fazer. Ele falou assim: eu quero cumprimentar a senhora. Eu quero te dar o parabéns. O filho caiu de boca. Vocês estão entendendo, irmão? Eu quero te dar um parabéns. E lá em casa eu darei mestre. Então, observe bem. 10, 9. Nunca fale nada quando ele alterar a voz sobre você. Leve na brincadeira. Você está indo um passo para criar um delinquente em casa. Sua filha grita com você, mais alto que sua mãe, mais alto que seu pai. Você está indo certo, permitindo para um delinquente em casa. Você anda tomando partido. Ele faz uma coisa errada ali, alguém critica e você fica ao lado dele o tempo todo. Aí você terá professores inimigos, amigos inimigos, vizinhos inimigos, porque você não aceita nenhuma acusação contra o seu filhinho, sua filhinha. 9. Quando eles se meterem em alguma encrenca séria, dê essa desculpa. É porque eu nunca consegui dominar em casa. Em ocasiões onde ele estiver reunido com amiguinhos ou com seus irmãos, use e abuse das comparações que incitam disputa. Compare seu caráter, sua capacidade intelectual e seus dotes estéticos. Diga em alto e bom som, para que todos possam ouvir, ele inclusive, coisas do tipo: meu filho é mais inteligente que os outros, é mais bonito, é mais esperto, trata-se de um gênio, e ele cresce e estupa seu peito. Você está piorando ele. onze. Se você tiver algum vício, exiba-o publicamente todos os dias para que todos possam ver, inclusive seu filho. Assim ele vai achar tudo natural. E com certeza mais tarde vai ouvir e dar atenção às suas repreensões sobre os males que estas imperfeições podem trazer. Feito tudo isso, prepare-se para uma vida de desgostos. Prepare para uma vida de arrependimento. Porque eu não tive rédeas? Porque eu não tomei as decisões quando ainda pequeno? Porque eu não corrigi ainda pequeno? Porque eu não fiz isso? E sem dúvida você terá o final de dias bastante desgostoso. Porque não basta somente sair de casa, as notícias circulam e você ficará doente com isso. Estão entendendo, irmãos? Vejam bem como que as coisas, a delinquência, como ela pode ser formada. Eu fico observando. Uma vez um casal chegou numa casa e a criancinha, acho que é mais ou menos o tamanho
Miguel ali, ou maior um pouco, uns 2 anos, 3 anos, uma coisa assim. Aí o casal chegou em casa. E aí, essa família recebeu. E aí, o casal que estava com o bebê no colo disse: olha, filhinho, quem chegou? O titio. E ele foi, a criança pegou com um pau de mão. Você sabe o que o casal falou? Que bonitinho. Que bonitinho. É bonitinho? Não. Vai fazer isso? Depois faz de novo? É bonitinho. É. Isso é coisa adolescente. Vamos passar batido. É assim que funciona. Não, não é assim. Não é assim. Uma vez o profeta foi chamado para ir numa casa evangelizar. Pregar para uma mulher. Fazer a visita. Está na mensagem, igreja em sua condição. Quem quiser, leia quando chegar em casa. Quem tiver. O irmão Branco estava lá, sentado, falando com a senhora. Falando sobre o batismo e outras coisas mais. Falando sobre a seca da palavra de Deus. De repente, entra um jovem de 15 a 16 anos, correndo dentro da sala. Não se importando quem está na sala, quem está conversando com o pai, quem está conversando com a mãe. Muitos jovens desse jeito de casa. Meu Deus também. Não respeita quem o pai está conversando, não respeita quem a mãe está conversando, quem a mãe recebeu na sala, quem a mãe está recebendo em casa. Quebra a conversa, não pede nem com licença. Ô, mãe, eu estava na coisa que eu deixei aqui. E a mãe interrompe a conversa com a vizinha, com a visita. Onde é que eu deixei o negócio aqui? Espírito de delinquência. E esse jovem chegou de uma vez, passou na sala onde o irmão Branco estava sentado, pregando para a mulher, e foi direto para a cozinha. E quando abriu a geladeira, disse: mamãe, não tem nada aqui na geladeira. Foi no fogão: não tem nada para comer nessa casa. Aí a mãe, delicada: ô filho, tem aí em cima da mesa umas laranjas, pega aí, chupa, e daqui a pouco eu faço um sanduíche para você. Ele foi, pegou a laranja assim, disse: é só isso que tem em casa? E pá, jogou na parede. Meu Deus! A laranja se espatifou, virou um suco na parede. O irmão Branco colocou a mão na cabeça assim, e olhou e falou assim: eu queria que ele fosse meu filho, só para me ter 2 minutos com ele. Eu queria só 2 minutos. Agora imagina o que o irmão Branco ia fazer. O irmão Branco ia sentar: vem cá, meu filho. É assim que é? É assim? É assim? Vamos ver se é assim mesmo? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Ele diz o seguinte aqui, ó, nessa mensagem aqui, ó. Eu tenho 2 filhas e uma está ficando adolescente. E elas têm vindo a mim dizendo que tem umas coleguinhas tomando banho de sol no quintal com aquelas roupinhas, você sabe. E se elas virem para mim: papai, deixa eu tomar um banho de sol, eu vou lá no quintal pegar uma ripa e dar bem nas costas dela, ficar bem bronzeada. E aí, como é que fica? A moça ficou com 14 anos, ficou com 16 anos, começa a vestir uma saia colada. Você tem medo de falar, com medo de magoar, com medo que ela fica chateada. Começa a usar essas roupinhas, você tem medo de falar, você tem medo de perder sua filhinha querida, perder seu filhinho querido. Começa a ter algumas amizades, começa a ter alguns amigos que não é decentes, que não é cristão, e você tem medo de falar. Não, minha filha tem que se turmar, meu filho tem que se informar. Aí o profeta vem e diz para nós pais, diz assim: se você pai, você mãe, tem medo de fazer isso, você é um efeminado.
Você está precisando daquela velha surra da palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Bem, aí está. Nessa mensagem aqui, as águas da separação, parágrafo 34, eu tenho 2 filhas também. E eu não serei como elas serão. Eu vejo algumas deitadas por aí nos jardins, até mesmo aqui ao redor. Jamais que pensei que aqui no sul permitiria isso. Eu fiquei surpreso nas ruas, com aquelas roupinhas tomando banho de sol. E as crianças podem fazer isso. Eu não digo que elas não farão. Mas, irmão, elas levariam uma boa surra. Porque não será meta, será eu mesmo que